Fim das restrições de viagem na Europa durante a pandemia. A União Europeia acabou de divulgar que a partir do dia 1º de fevereiro de 2022, quem tiver o passaporte Covid ou passaporte sanitário, o Green Pass, ou seja, aquele documento que prova que você está completamente vacinado, fique isento de demais documentos para poder circular livremente entre os países do bloco lá da União Europeia. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o que muda na prática para nós brasileiros que estamos indo viajando para a Europa, como você faz para gerar o seu passaporte Covid, o seu Green Pass e o que na prática vai acontecer durante a sua viagem lá na Europa. E se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui no canal Vai com Bruno eu falo sobre planejamento de viagem e dicas de roteiro no Brasil e no mundo, e no vídeo de hoje você vai ficar sabendo aí tudo sobre essa nova mudança, sobre o fim das restrições de viagem na Europa durante a pandemia, com a geração aí do seu Green Pass, como você vai fazer para gerar o seu passaporte Covid a partir do seu certificado de vacinação daqui do Brasil. No dia 25 de janeiro, os ministros da União Europeia chegaram a um acordo sobre as regras atualizadas para facilitar a circulação segura e livre na União Europeia durante a pandemia de Covid-19. A Comissão da União Europeia, em comunicado, disse que os Estados-membros reconfirmaram que a posse de um certificado de Covid digital da União Europeia seria válido em princípio e ser suficiente para viajar durante a pandemia. E o que isso significa? Se você tiver sido vacinado completamente lá na Europa e gerado um certificado de vacinação europeu, ou seja, somente para quem se vacinou na Europa, com o QR Code que é gerado no certificado europeu, você gera o seu passaporte Covid, o seu passaporte sanitário ou o seu Green Pass. Esse documento, né, é um passe livre para você poder circular entre os países lá do bloco. E com isso, acabaria aquelas restrições de você ter que fazer testes antígenos e PCRs antes de embarque para um país vizinho, ou se não, ter que fazer quarentena quando você chega em algum desses países. Com o seu passaporte, a sua vacinação seria suficiente. E como que você consegue esse passaporte sanitário lá da Europa? Você tem que ter sido vacinado lá na Europa com as vacinas aceitas pela EMA, que é a Moderna, a Janssen, a Pfizer e a AstraZeneca. Coronavac ainda não está dentre as vacinas aceitas lá pela EMA. Ou se não, se você tem um certificado de recuperação, e aí vale um teste PCR, que você ficou positivo, né, da doença, ele tem validade de 6 meses. O teste PCR gera um QR Code que também vai ser lido nesses aplicativos que geram o seu passe sanitário. E a terceira opção é fazendo um teste PCR ou um teste antígeno. Esse teste vai gerar um QR Code, você lê no aplicativo e consegue também gerar o seu Green Pass, o seu passe sanitário. Acontece que através desse teste você vai ter a validade aí de 48 horas para o antígeno ou 72 horas para o PCR, então vai ser temporário o seu passe sanitário nesse caso. E para nós brasileiros, o que muda para viajar para a Europa? Nós temos o nosso certificado de vacinação do Conect SUS e ele não é aceito, o nosso QR Code não é aceito nesses aplicativos que geram o passe sanitário lá da Europa. E aí como você vai fazer para converter o seu passe, o seu certificado do Brasil para o certificado da Europa? Primeiro entenda que para viajar do Brasil para a Europa, você pode viajar com o seu certificado do Conect SUS, não tem problema, esse documento é aceito aí, você que está viajando do Brasil, um país fora do espaço Schengen, para a Europa, num país dentro do espaço Schengen, faz a viagem normal, você consulta as regras de viagem através do aplicativo Reopen EU, eu tenho vídeos aqui falando sobre esse aplicativo, lá você consulta as regras atualizadas e aí o nosso certificado vale numa boa, não tem problema, você faz a sua viagem. Você ainda vai precisar fazer o teste PCR ou antígeno para alguns dos países que ainda exigem esse teste para chegar, né? Lembrando, fora do espaço Schengen, para Schengen, alguns países ainda vão exigir o teste. Chegando lá na Europa, para você fazer viagens entre os países da União Europeia, aí sim vale essa regra que eu estou falando aí, que a União Europeia acabou de anunciar que vai ter validade a partir do dia 1º de fevereiro. Para gerar o seu passe sanitário, o seu passaporte Covid, você não consegue gerar com o certificado nosso do Conect SUS. Quais são as alternativas até o momento? A primeira delas é fazendo um teste PCR quando você chegar lá no país que você está visitando, né? Só que aí ele vai ter validade de 72 horas o PCR ou 48 para o antígeno. Então você vai ter que ficar fazendo esses testes para poder se circular lá e poder frequentar os estabelecimentos, como restaurantes, atrações turísticas. Se você está indo para a França,
tem a alternativa de fazer a conversão do seu certificado do Brasil para o certificado europeu, e aí sim você vai conseguir gerar o seu passe sanitário através do aplicativo Tu Anti-Covid. Eu já falei sobre todo esse procedimento passo a passo em outro vídeo do passe sanitário da França. Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card, dá uma olhada se você está indo para a França, porque aí você vai numa farmácia credenciada lá da França, leva o seu certificado do Brasil, eles fazem a conversão lá na hora e custa 36 euros. Essa é a melhor alternativa para quem está indo para a França e depois vai visitar outros países. Outra alternativa que você pode fazer daqui do Brasil é através do certificado da Suíça. A Suíça tem um procedimento de conversão do seu certificado do Brasil para o certificado suíço. Ele custa 30 francos suíços, faz online, demora mais ou menos 2 a 3 dias. E aí, com o certificado da Suíça, que apesar de não estar na União Europeia, apenas no espaço Schengen, o QR Code da Suíça é reconhecido por todos esses aplicativos lá da Europa. Eu já fiz o teste e eu vou mostrar esse procedimento agora de como fazer o seu certificado online aqui da Suíça, e com ele você vai poder gerar o seu passaporte Covid, o seu Green Pass. Lembrando que, apesar dessa medida e da aprovação da União Europeia e entrar em vigor a partir do dia 1º de fevereiro, alguns países não estão cumprindo essa regra, como, por exemplo, Itália, França, Portugal, acho que Holanda, Alemanha, que estão tendo suas próprias regras e estão ainda exigindo algumas exigências, como quarentena ou teste PCR pré-embarque. E aí você tem que continuar atento se você vai viajar para qualquer país da União Europeia, confira antes quais estão sendo as exigências para viajar para aquele país. Então, assim, é uma boa notícia que está tendo essa conversa e essa facilidade aí de apenas um passaporte ser suficiente para viajar na Europa. Porém, os países membros da União Europeia, eles têm autonomia para poderem colocar regras próprias de entrada no país durante a pandemia. Então, assim, na prática não muda muito, mas já é um avanço. Agora, vamos aqui para minha tela que eu vou mostrar como converter o seu certificado de vacinação do Brasil para o certificado de vacinação da Suíça e, a partir dele, gerar o seu Green Pass ou passaporte Covid para os demais países da Europa. E eu já estou aqui na tela para mostrar como você vai gerar um certificado desse da Suíça com QR Code que vai poder ser lido aí nos aplicativos de passaporte sanitário de Green Pass. Você vai entrar no link que eu deixei na descrição, que vai deixar direto na página e que você consegue fazer o certificado da Suíça. Na primeira tela vão ter duas opções. A primeira é para você que está apenas visitando a Suíça e tomou sua vacina fora da Suíça, e aí você vai solicitar o seu certificado de Covid e a conversão do seu certificado do Brasil. Ou se não, a segunda opção para você que é residente lá da Suíça, que não é o caso desse vídeo. Vamos clicar aqui na primeira opção. Aí você tem duas formas de solicitar o seu certificado de Covid. A primeira é se você foi recuperado da doença, ou seja, tem um teste PCR positivo, e aí você quer gerar o seu certificado a partir do teste positivo, ou para você que foi completamente vacinado, que vai ser a maioria dos casos, né? Nós que temos o certificado do Conect SUS, vamos clicar aí na segunda opção, completamente vacinado. Aí vai abrir o formulário e aí vai ter a primeira pergunta. Você recebeu a última dose da vacina fora da Suíça? Você vai colocar sim, fora da Suíça. Aí você vai preencher os demais informações, o local que você vai ficar hospedado lá na Suíça, o nome do hotel que você reservou, por exemplo, o endereço, o código postal que vai ter na sua reserva, e aí a localidade vai abrir os campos ali, de acordo com a região que você está hospedado, e os demais campos, como Canton e Country, vai ser preenchido automaticamente. Em seguida tem a pergunta de qual vacina você tomou, o fabricante, e aí entram as vacinas da EMA, que é Moderna, a AstraZeneca, a Janssen e a Pfizer. Você coloca aquela que você tomou, lembrando que não vale para a Coronavac. Depois você vai colocar suas informações pessoais, como seu último nome, primeiro nome, data de nascimento e o e-mail. Lembrando que o e-mail, gente, tem que ser o e-mail que você tem acesso, porque você vai receber um código de confirmação. Você pega esse código, digita ele para confirmar, tá, o seu processo, e depois você vai receber por e-mail o seu certificado. Então, confirme aí se está tudo certinho o seu e-mail. Em seguida já vai ter preenchido a vacina que você tomou, que você preencheu na página anterior. Aí você vai colocar o número de doses recebidas
e o número de doses que eram requeridas. Então, se você tomou, por exemplo, AstraZeneca, 2 doses e 2. E aí a data da sua última dose. E o país que você tomou, aí você coloca o Brasil. Em seguida, você vai fazer o upload do seu documento de identidade. Aí você vai colocar o seu passaporte, e aí você coloca a página da foto e a página que tem as suas informações pessoais. Vai fazer o upload em seguida da prova de vacinação, e aí você vai colocar o seu certificado do Conect SUS, que tem todas as informações das suas vacinas. E por último, o upload da sua prova de que você vai ficar na Suíça. Aí, gente, pode colocar a sua passagem de avião, passagem de ônibus, passagem de trem, reserva em algum hotel, enfim, algum documento que comprove que você vai passar algum dia na Suíça. Aí você avança para a próxima página, que vai gerar um formulário aí com todas as informações que você informou, um resumo delas. Vai lá para baixo, clique em Order, vai abrir as opções de pagamento. Como eu disse, são 30 francos suíços, no câmbio de hoje está dando cerca de R$ 180. Você pode pagar com cartão de crédito, débito. Quem tiver problema no pagamento, uma alternativa legal é pagar com o PayPal. Se você não tem conta no PayPal, faz a sua conta, cadastra o seu cartão e finaliza o pagamento com o PayPal. Por fim, vai chegar o seu certificado da Suíça com o seu QR Code, demora aí uns 2 dias úteis. Com esse QR Code, você vai baixar os aplicativos dos países que você vai viajar. Como, por exemplo, tem o da França, o To Anti-Covid, o de Portugal, o Covipass da Alemanha, o certificado verde da Itália. Enfim, tem vários aplicativos desses, qualquer um deles vai ler o seu QR Code da Suíça, e aí você vai poder ir nos restaurantes, em qualquer país, tranquilamente com o seu certificado de Covid. Portanto, notícia boa, essa a partir do dia 1º de fevereiro, apesar de alguns países ainda terem exigências próprias, é um avanço de que está caminhando para que um único documento seja suficiente para livre circulação na Europa. Confira lá no Reopen EU quais são as exigências durante a sua viagem, para você não ser pego de surpresa e ter que fazer algum teste ou ser barrado em alguma fronteira. Se essas informações foram úteis para você, o que eu te peço é para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que tem muitas dicas de viagem, muitas dicas aí de como viajar na pandemia e roteiros no Brasil e no mundo. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.